Olá, boa noite a todos. Hoje nós faremos uma live bastante especial, que é com a participação da professora Vera Ruth Werneck, né? Que vai abrilhantar a nossa noite. O nosso tema é o novo normal, né? A nova escala de valores pós-pandemia. Então, eu gostaria de convidar a professora para entrar. Eu já aceitei o convite dela, agora só estou aguardando a entrada dela, da professora. Professora, se a senhora estiver com dificuldade, é só me falar, tá? Porque eu já permiti a entrada da senhora. Eu, gente, 2 minutinhos, que a professora Vera deve estar, deve estar, deve estar entrando, tá? Professora, bem, gente, eu peço a vocês só mais alguns minutinhos, que a professora Vera Werneck, daqui a pouquinho ela está entrando, né? Então é só alguns minutinhos para que ela entre. Eu acho que a professora Vera não está conseguindo, eu acho que a professora Vera não está conseguindo entrar. 2 minutos, que eu acho que ela está entrando. Oi, Agora, professora, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa Que noite. prazer, que honra minha e das pessoas que vão nos Que escutar, né? isso, Escutar que a isso. senhora. É, nossa, muito obrigada, professora. Não, eu que agradeço o convite, então fiquei muito feliz aí com o seu convite. Muito obrigada pela honra de Não, estar aqui. a honra é minha, professora. Nós não podemos brigar agora, né? Bem, o nosso tema é o novo normal, né? A nova escala de valores pós-pandemia. Aí, professora Vera, eu estava hoje assistindo uma entrevista com o professor Mauro Cardoso Simões, da Unicamp, né? E ele fala, na entrevista dele, sobre esse novo normal. Ele diz que o novo normal, na realidade, ele não existe, né? É uma forma que a humanidade encontra de tentar restituir uma estabilidade ou uma normalidade pós momento de exceção, mas que na realidade esse momento nunca houve. Então, a pergunta que eu faço à senhora agora é a seguinte: como é que a senhora vê o novo normal? O que a senhora pensa sobre o novo normal? Bom, se você me der possibilidade de me explicar aqui, eu Senhora, não admito muito esse novo normal, porque eu considero que essa palavra normal apresenta-se sob dois aspectos. Primeiramente, entende-se como normal aquilo que é frequente, aquilo que é comum, aquilo que se repete de maneira mais frequente. Nesse sentido, nós vamos cair em distorções terríveis, tais como se admitir que o trabalho infantil no Brasil é normal, que a,
o assalto e o roubo de celular em certos lugares é normal. Nós vamos começar a distorcer o termo normal e considerar como normal situações completamente absurdas, né? Dizendo que o que é frequente é normal. Então, normal nesse sentido eu não posso entender de maneira nenhuma, porque nós vamos cair em distorções e considerar que só porque um fato se repete com determinada frequência, ele vai ser chamado de normal. O trabalho infantil não é normal de maneira nenhuma, o abandono escolar no ensino médio, que é frequente, não é normal de maneira nenhuma. Então, já acho que a palavra normal tem que ser mais bem utilizada. Em segundo lugar, normal é aquilo que é próprio daquele ser. É próprio da mangueira, da manga, o cachorro latiu, o gato miau, é normal porque é próprio. E o que é próprio do ser humano? O que é próprio do ser humano não é esse novo normal que nós estamos aí admitindo. Eu considero isso um novo circunstancial. Eu entendo esse novo normal como uma circunstância. Nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo uma situação de exceção. Então, acho importante que se considere isso como uma exceção, mas não como um novo normal, porque normal não é não. A meu ver, não é absolutamente normal. Nós estamos vivendo uma situação completamente anormal. Me parece isso. Normal para o ser humano é ter saúde, normal para o ser humano é ter liberdade, é poder ir e vir livremente, é viver uma vida social adequada. Enfim, eu considero normal aquilo que é próprio para o ser humano. Não sei se você quer dizer uma coisa? Pode continuar, professora. Então, eu considero que essa ideia de novo normal pode conter uma situação bastante perigosa, porque as pessoas vão começar a achar que daqui para frente vamos ter que viver assim. A meu ver, nós estamos vivendo uma situação excepcional e devemos encará-la como excepcional. Devemos, evidentemente, usar máscara, lavar as mãos com frequência, enfim, todos esses cuidados, o afastamento social, tudo isso é perfeitamente cabível dentro de uma situação excepcional, numa circunstância, mas não como uma normalidade. Então a gente se pergunta, o que será a normalidade? Será uma volta àquele passado? Eu acredito que não, porque nós não estávamos vivendo nenhuma normalidade, não. E eu digo isso por quê? Porque normal é uma situação em que se possa ter saúde. Nós não vivíamos uma situação que propiciava saúde. Havia falta de alimentação adequada, falta de horas de sono exigidas, situações de estresse, portanto, uma série de situações que absolutamente não colaboravam para a saúde das pessoas. Portanto, nós temos que almejar um novo normal, sim, mas um aprimoramento daquilo que é próprio para o bem-estar do homem, e não uma volta a um passado que não era nada normal assim, e muito menos uma acomodação a essa situação atual. Normal, para mim, é aquilo que é próprio e adequado para cada ser. No caso do ser humano, nós temos que ver qual é o sistema de carências. O que mudou, a meu ver, foi o sistema de carências, a hierarquia das carências. Conforme a hierarquia das carências, vamos ter também uma hierarquia de valores. Então, há novas carências, sem a menor dúvida que há novas carências. Algumas delas, até eu considero assim, muito mais positivas, porque, enfim, mais adequadas à realização humana, da pessoa humana. Por exemplo, eu acho que uma das carências que mais vai se manifestar, isso é uma opinião pessoal, evidentemente, não tem bola de cristal, nem sei o que vai acontecer de maneira nenhuma, mas me parece que uma das carências maiores foi a da independência. Independência no sentido mesmo do etimológico do termo, depender menos dos outros. As pessoas estão tendo que depender menos. Já que estão tendo que depender menos dos outros, estão desenvolvendo uma série de atividades, uma série de competências que não tinham antes. Começando pela parte propriamente da doméstica,
desde cozinhar, desde costurar, desde limpar a casa, cuidar de criança, tudo isso sempre existiu. Mas essas carências se tornaram muito mais pesadas no momento, por conta da exigência do afastamento social. Então, correspondente a elas, vem também uma série de valores que sempre existiram, mas que estavam muito mais embaixo na escala e que agora subiram. Por exemplo, o caso da higiene. Higiene sempre foi um valor, mas talvez um valor que estivesse mais lá embaixo na escala. Subiu. Subiu muito na escala, porque houve uma carência muito grande dessa limpeza maior, desses cuidados maiores para evitar o vírus. Portanto, vamos ter aí uma mudança na escala de valores, e eu gostaria, não posso, enfim, afirmar nada, mas gostaria que essa escala propiciasse valores mais adequados à real realização humana, porque havia muita distorção. Havia não, continua havendo, acredito que sempre haverá. Mas no momento está havendo sim uma mudança, eu acho que nas carências. Eu acho que nós teríamos que prestar um pouquinho de atenção a quais são as maiores carências dos sujeitos agora, nessa crise. E elas vão espelhar também a mudança na escala de valores. Uma das carências é essa, de maior autonomia do sujeito, maior independência, não é? Cada um tem que saber cuidar melhor de si mesmo. Nós contamos agora menos com o concurso dos outros. Então, vamos ter que aprender, começando por mim, aprendi tanta coisa agora que eu não sabia. Aprendi tanta coisa em matéria de casa, de cozinha, que eu não continuo não sabendo quase nada, mas enfim. Mas aprendeu a cuidar de si mesmo. Né? Cada um aprendeu a cuidar de si mesmo. Então, nós estamos menos dependentes dos outros. Isso aí me parece. Na questão, por exemplo, assim, de cuidados com si próprio, cuidados de higiene, enfim, isso tudo foi positivo, foi uma aprendizagem. Mas vamos ver o que realmente é próprio do ser humano. É próprio do ser humano ter saúde. Portanto, devemos usar todos os meios possíveis e imagináveis para desenvolver um sistema que privilegie a saúde humana. De alimentação adequada, de sono adequado, de menos estresses contínuos, né? Enfim, horas de trabalho mais adequado. O trabalho em casa realmente vai beneficiar muita gente, né? Que vai poder trabalhar à distância e, com isso, vai deixar de precisar utilizar-se de condições completamente inadequadas e, enfim, há uma série de aspectos bastante positivos nisso. Agora, o que é próprio mesmo do ser humano é a possibilidade de ir e vir livremente. Portanto, estamos numa situação de excepcionalidade, de circunstância, mas o que nós almejamos mesmo é chegar o dia em que possamos sair de casa livremente e irmos aonde quisermos. Esse é o objetivo. Quanto à aprendizagem, é próprio do ser humano buscar conhecimento, buscar saber, buscar, enfim, se aprimorar em todas as áreas. Estamos tentando suprir essa dificuldade através de cursos à distância, cursos remotos, é uma tentativa. Mas o contato ser humano a ser humano é muito importante, a relação, tanto na educação infantil, especialmente na educação infantil, mas em todas as etapas da educação, uma educação presencial é fundamental. Ela pode ser, de certo modo, compensada com a educação remota, mas esse contato direto do ser humano com o ser humano é muito importante. Inclusive, o aprendizado não se faz apenas num sentido vertical, mas se faz muito num sentido horizontal. Aluno aprendendo com aluno, colega com colega, um aprende com o outro, pela própria vivência dentro de uma sala de aula, o contato humano que isso representa, né? É uma aprendizagem muito importante que o contato remoto não... Enfim, supre em parte, mas não é aquilo que nós almejamos. A ideia de liberdade é fundamental para o ser humano, liberdade psicológica, liberdade em todas as suas modalidades. Nós estamos tendo, no momento, essa liberdade restringida.
compreendo, apoio, é uma circunstância, nós estamos vivendo uma pandemia, mas não é um novo normal. Uhum, Não é normal de maneira nenhuma, no meu ponto de vista, não é normal de jeito nenhum. Esse novo normal é perigoso demais. uhum, Porque o que nós queremos mesmo é chegar ao momento em que todas as pessoas tenham liberdade e, consequentemente, responsabilidade para poder ter uma vida, enfim, adequada, viver um relacionamento social saudável, poder exercitar a cidadania, enfim, uma vida em que cada um consiga se expressar livremente. E aí o aspecto afetividade. É uhum, normal para o ser humano uma vida afetiva. É normal que as pessoas queiram se abraçar, e se cumprimentar, estarem próximas uma das outras, isso é normal. Bom, no momento, dada a circunstância, eu insisto muito nessa uhum, ideia de que nós estamos vivendo uma crise, uma circunstância, uma nova circunstância. É uhum, uma nova. Então, não é novo normal, é um novo circunstancial. Para mim, é um novo circunstancial. Circunstância da pandemia. uhum, Mas isso significa que vamos nos adaptar a isso e vamos considerar que daqui para frente isto vai ser o novo normal. uhum. Pelo menos eu tenho dificuldade de aceitar esse novo normal, entre aspas. Aham, E acho que esse novo normal é justamente chegarmos a um momento de possibilidade de uma convivência afetiva, uhum, normal, no sentido de que as pessoas possam realmente viver a sua afetividade. Eu uhum, acredito que vamos chegar a isso. Então, uhum, essa ideia de analisar esse novo normal, eu considero que ele não pode se fundamentar apenas no frequente, no quantitativo, no uhum, repetitivo, porque uhum, está acontecendo com muita frequência, virou normal. Não, uhum, está acontecendo com muita frequência, é apenas um acontecimento frequente, mas daí a concluir que ele é normal, para mim é difícil. uhum. E entendo que o normal é aquilo que realmente corresponde àquilo que é próprio daquele sujeito. Então, minha concepção aí, não sei o que você acha, mas de qualquer maneira, não aceito muito esse novo normal. Uhum. Eu penso, professora, como a senhora, né? É, eu penso que o que nós estamos vivendo, nesse momento de exceção, nós temos alguns ganhos por um lado e algumas perdas por outro, né? Uma das perdas é a ausência de contato físico com as pessoas, em sala de aula, nas ruas, nos cafés, etc. Mas, por outro lado, é, eu penso que, como disse a senhora, esse momento ele trouxe maior independência para as pessoas. As pessoas estavam muito dependentes. Então, elas se tornaram mais independentes. No que elas se tornam mais independentes, eu espero que o grau de autonomia delas aumente junto com a responsabilidade. Então, eu acho que há uma relação entre liberdade, autonomia e responsabilidade. Então, eu penso que nesse momento pós-pandemia, a senhora deixou isso muito marcado nas suas aulas, que a gente não pode confundir o que é normal com o que é frequente. E lembro Exato. do exemplo, a senhora falou, frequente ser assaltado no Rio de Janeiro, mas não é normal. Não, E não é isso normal. eu guardei. Então, na realidade, eu achei isso assim bastante interessante. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar, não sei se a senhora vai concordar comigo, que Platão tem uma obra chamada Teeteto, né? E que ele vai Sim, falar dessa questão que eu acho assim belíssima, né? Que o filósofo, uma postura filosófica, uma postura de maravilhar-se com o mundo, né? Não olhar para o mundo e procurar felicidade ou encontrar felicidade em tudo, né? É olhar para o mundo e procurar problemas que afetem o mundo e conseguir responder, dar respostas coletivas. Eu pergunto à senhora, a senhora acha que é isso que está acontecendo? Eu acho que a senhora acha possível que as pessoas estejam num momento de reflexão
e capaz de ter essa postura, né? Maravilhar-se com o mundo e problematizar a sua própria existência? É, mais ou menos, né? Eu não acredito muito porque, exatamente pelo fato de se estar em casa um tempo maior, Aham, está muito preso à mídia. E aham, é muito difícil as pessoas se tornarem independentes de uma pressão da mídia que, ao longo do dia, vai sempre dando notícias, sempre com sentido pré-determinado, porque, evidentemente, que a censura existe sempre, essa censura é uhum, feita pela própria mídia, que direciona, né? São os formadores de opinião. E esses formadores de opinião, de certo modo, inibem essa reflexão pessoal. A aham, reflexão pessoal fica muito assim estandartizada, muito igual, muito homogênea, todo mundo pensando da mesma maneira, todo mundo repetindo as mesmas frases, todo mundo, enfim, considerando as mesmas situações, porque é difícil a pessoa conseguir se libertar da pressão da opinião pública, da opinião da mídia, da opinião que vem pronta e massacrando, de certo modo, entre aspas, aquele telespectador ou aquele ouvinte, aquela pessoa que está o tempo todo ligada. E como, dentro dessa situação de estar em casa o dia inteiro, a grande solução é a mídia, é a televisão, enfim, são os meios de comunicação, as pessoas estão muito presas aos meios de comunicação e acabam repetindo muito aquilo que uhum, é dito, que eu acho uhum. também bastante perigoso. Muito se fala em que agora estamos vivenciando uma solidariedade maior. Também ponho assim um pouquinho de ressalva. Toda vez que há uma grande tragédia, nós vimos isso aqui em 2011, com aquela grande tragédia que houve em Teresópolis, em Petrópolis, em Uhum, Friburgo, a mobilização é imensa. As pessoas imediatamente, que as pessoas são boas de coração. Em geral, o ser humano é bom, o ser humano não é mau. Se eles percebem uma tragédia, se mobilizam na mesma hora, e é uma doação de roupa, de alimentos, né? Só que aquilo é momentâneo. uhum, Aquilo surge naquele momento, então vamos ter grandes movimentos de doação. Eles são importantíssimos, evidentemente que eles são importantíssimos, mas importante do que essa doação assim muito emocional, muito feita, é um trabalho constante de promover o crescimento de todos. uhum. Porque as pessoas não podem viver eternamente de recepção de certas cestas básicas. De... Aham, Então, é preciso que cada um reflita no sentido de promover um tipo de atitude, um tipo de ação que leve a um crescimento para que essa independência maior atinja também as classes mais carentes, para que eles também procurem rumos que possam fazer com que, passada essa pandemia, eles não fiquem na miséria, mas consigam achar um caminho. uhum, Eu acho um perigo, no momento, em todos os níveis sociais, a acomodação. uhum. As pessoas podem se acomodar em todos os níveis, embora contra esse processo de acomodação venha, como nós falamos de início, esse movimento de maior autonomia, de maior independência. Uhum, Esse movimento de maior autonomia, de maior independência, se ele for mais estimulado e mais conscientizado, a meu ver, ele pode render muitos frutos, porque uhum, as pessoas vão começar a buscar soluções por si mesmas, em uhum. todos os níveis, a tentar soluções por si mesmas, a tentar saídas. E isso está acontecendo. Aham, Estão surgindo muitas pequenas empresas, muitas pessoas aí criativas tentando descobrir meios de resolver os seus problemas. Por outro lado, há esse risco da acomodação com essa ideia de que não vamos viver da solidariedade. E é lógico, a solidariedade é altamente positiva, ela é fundamental, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, mas ela não pode ser a solução para sempre. aham, A meu ver, não pode ser a solução definitiva. Então, daqui a pouco esse movimento começa a arrefecer. uhum, E aí nós temos que pensar agora soluções para que
passada essa pandemia, passado esse momento excepcional, as pessoas consigam achar caminhos. Então, ações de maior durabilidade, ações mais eficazes, né? Enfim, o saneamento básico, que foi aí agora trazido à tona, eu acho fundamental. É muito mais importante promoverem realmente o saneamento básico e a mídia fazer pressão para que ocorra esse saneamento, do que vamos apenas ficar dando cestas básicas eternamente. Nada contra as cestas básicas, parece que eu sou contra. Não, de jeito nenhum. É fundamental neste momento. Mas, nesse momento, nós, a meu ver, precisamos pensar também em ações mais eficazes e duradouras para depois. Nós não podemos achar que, bom, essa é a nossa situação daqui para frente, vamos passar o resto dos anos vivendo esta situação. É o novo normal. Não é o novo normal. É uma nova circunstância, um novo circunstancial, e temos que pensar saídas mais eficazes para depois tentarmos promover realmente um crescimento humano em todas as áreas, em todos os níveis. Em todos os níveis. As pessoas sempre podem melhorar, sempre podem crescer. Ninguém pode dizer, estou pronto, não preciso mais nada, né? Todo mundo precisa sempre um aprimoramento, uma melhoria, e é próprio do ser humano querer desenvolver-se, querer se aprimorar. Portanto, todas as ações que promovam, através de cursos, através de aulas, através de movimentos até mais duradouros e amplos feitos pelo poder público, no sentido de melhoria da própria cidade, com calçamento de rua, enfim, ações mais assim, amplas, que possam promover um crescimento daquela região ou daquele grupo humano, daquele grupo social, eu acho importante nesse momento. Que as pessoas não fiquem apenas com soluções mais simplistas, no sentido de vamos resolver o caso imediato, que existe. O caso imediato, a fome no momento existe. É preciso a cesta básica, sim. Mas, a meu ver, precisamos ir além. Pensando... Através da educação também, né, professora? Pois é. Porque senão, o que acontece? Vamos sair da pandemia e vai continuar tudo como estava antes. Tem Exatamente. Aí, né, um bando de rebanhos, né, que estão indo sem eles se darem conta para o abate, exatamente dessa forma. Né? Então, o que nós precisamos? A tal da educação, né? Exatamente. Em todos os níveis, né? Não no sentido apenas escolar, mas no sentido de formadores de opinião. Né? Aqueles formadores de opinião que procurem, no momento, refletir. Refletir como? Em primeiro lugar, evidentemente, com soluções imediatistas que tem que haver, cestas básicas, roupa, enfim, cobertores, enfim, todas essas campanhas são ótimas, precisam ser feitas, nada contra elas. Mas algo além. Para que se chegue a um novo normal, entre aspas, deve ser uma nova situação de aprimoramento da vida social, da vida afetiva, da vida do conhecimento, enfim, um aprimoramento, não uma volta ao passado. A impressão que dá é que vamos ter que voltar ao que tínhamos antes, que o que tínhamos antes era o bom, e agora estamos numa crise e temos que voltar ao passado, voltar a tudo que tínhamos. Eu não acho que nada, enfim, o que tínhamos não era tão bom assim. Nós temos que aproveitar o momento para promover não apenas soluções imediatistas, mas promover uma série de reflexões num sentido educacional, como você diz, talvez mais amplo, entendendo-se educação num sentido maior, de reflexão em busca de um aprimoramento humano. Na área sanitária, na área do conhecimento, aí as reformas de ensino, a reforma do ensino médio, todas essas reformas que procuram buscar oferecer ao aluno aquilo que ele realmente precisa, buscando saber o que realmente ele precisa.
e não aquilo apenas que vai eliminá-lo no vestibular e outras considerações desse gênero, mas que realmente pode ajudá-lo como ser humano, como cidadão, para que ele exerça melhor sua cidadania, aquilo que realmente pode fazer falta na vida dele. No plano da vida social, em que as pessoas sintam-se participantes mais da vida social e procurem exercer a cidadania com mais autenticidade. E na vida afetiva também, porque nós não podemos passar o resto da vida olhando o outro como um potencial inimigo, porque é aquele que traz o vírus. Isso me causa muita angústia, vou te dizer. Receber assim algum entregador de uma compra e olhar para o pobre do rapaz como será que ele vai me transmitir o vírus? Será que ele... Isso me deixa muito angustiada. Entendeu? Você outro sempre de máscara e com luva e achando que ele é aquele que vai te transmitir o vírus. Isso é muito triste. É muito triste. Então, você olhar sempre assim, o outro pode ser um entregador de compras, o outro pode ser, enfim, um comerciante, uma pessoa qualquer que você vai ter um contato, você já olha assustado. Isso não é algo normal, não. Pelo menos a mim me faz um mal terrível. Em geral, se eu não prestar muita atenção, eu esqueço da máscara, porque eu acho assim, uma coisa artificial, você ter que olhar para o outro, inclusive você tem que defender o outro da possibilidade de você transmitir também. É isso Porque mesmo. não é só o outro que vai te transmitir, você também pode transmitir. Então, eu acho essa situação bastante assim, chocante. Eu também acho. Eu também acho. Adapto, ou melhor, tento me adaptar, estou fazendo tudo bonitinho, conforme mandam, estou fazendo o maior esforço para não errar, mas não acho que isso possa ser uma situação de normalidade. Eu tenho grande esperança que nós possamos superar essa situação dessa pandemia, evidentemente. Mas eu acho, professora, que quando a senhora falou dessa, né, de que as pessoas, para sair disso, né, pensam que o caminho de retorno é um caminho possível, não é. Porque quando a gente vê, né, o livro do Goethe, Fausto, e que ali ele propõe que ato é tudo aquilo que se faz e que não tem como voltar atrás, o caminho nós não temos como voltar atrás, nós temos como aprender a fazer diferente. Inclusive, Goethe fala com muita propriedade, né? A senhora faz alguma coisa a mim, depois a senhora vem e me pede desculpas, mas a senhora não tira o que a senhora fez. Né? Então, na realidade, nós não temos como voltar a um estado anterior, porque nós já estamos diferentes. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu concordo também com a senhora é o seguinte, é através da educação no sentido mais amplo, até para que a pessoa saiba se posicionar no mundo como um todo, nas suas relações interpessoais, na sua relação amorosa, frente à mídia, sobretudo, porque a mídia ela vem fazendo um trabalho que, se a senhora assistir, né, um canal aberto, a Globo, por exemplo, né, durante 40 minutos, a senhora sai dali e vai ter que buscar um psiquiatra, porque ou a senhora vai entrar em depressão ou vai tentar suicídio, porque é uma coisa assim de outro mundo que eles fazem. Então, eu acho, professora, que quando nós procuramos, cada um procura o seu aprimoramento, né? Enquanto pessoa humana, enquanto personalidade, eu acho que quando nós procuramos isso, nós, de alguma forma, com as nossas ações, estamos também ajudando aqueles que estão ao nosso entorno a pensar, a refletir, porque eu acredito que o que mude uma realidade são ações, não são intenções. Né? Sim, sem dúvida. Então, quando eu falo nisso, eu acho assim, importantíssimo nós pararmos, refletirmos, buscar, como a senhora falou, né? Cada um buscar o seu aprimoramento. Mas isso não é fácil, né, professora? Não é fácil, mas
influenciadores sociais, né, esses formadores de opinião, muitas vezes são tão assim pressionadores que não dão muito espaço para que as pessoas busquem. E, a meu ver, o que se tem que buscar primeiramente é conhecer o sistema de carências. O sistema de carências, nós só podemos falar num sistema de valores se nós procurarmos refletir sobre o sistema de carências. Havia uma grande distorção no sistema de carências. As pessoas se sentiam necessitadas e carentes de uma série de objetos que absolutamente não eram verdadeiros. Não eram verdadeiros porque não correspondiam absolutamente às necessidades. Uma série de necessidades artificiais, uma série de anseios artificiais. Bom, no momento, houve uma mexida muito grande nisso. As pessoas estão percebendo que realmente elas tinham necessidade, tinham carências, tinham anseios muito diferentes daqueles que eram praticados no passado. Essa reflexão sobre carências seria o primeiro passo para uma reflexão sobre a hierarquia de novos valores. A hierarquia de valores. Não que sejam novos valores, que os valores não são novos, mas eles são hierarquizados de maneiras diferentes. Vai haver uma mudança na hierarquização dos valores? Sem dúvida, eu acredito que sim. Por quê? Porque houve uma mudança na hierarquia de necessidades. Houve uma mudança na hierarquia de carências, de necessidades, de anseios. Correspondente a ela, vai haver também uma mudança na hierarquia de valores. Agora, como será esta mudança? Será que vamos apenas buscar o diferente? Outro perigo. Só o diferente não adianta, não. Não adianta apenas buscar o diferente. Nós temos que buscar saber aquilo que realmente corresponde à necessidade humana. Saúde corresponde à necessidade humana. É um valor fundamental. Né? Conhecimento corresponde à necessidade humana. Liberdade corresponde à responsabilidade, vida social, no sentido mais amplo, vida afetiva, enfim, aquilo que realmente corresponde a necessidades humanas, para depois buscarmos valores que supram essas necessidades e hierarquizá-los de uma maneira adequada para realmente haver um passo à frente em termos de humanidade depois dessa pandemia. Eu acho que poderíamos almejar isso, a partir de uma reflexão mais sistemática. Não há uma pressão de frases feitas que são repetidas à exaustão, a ponto das pessoas começarem a repetir aquelas frases todas que são quase que impostas assim, pelos meios de comunicação, enfim, quase que um pacto geral em que todo mundo repete a mesma coisa, mas um momento em que se promovesse uma reflexão mais sistematizada em busca das reais necessidades humanas e em busca dos reais valores que possam suprir essas necessidades e em busca de uma hierarquização adequada. Adequada para que a humanidade, enfim, eu estou assim sonhando, né? Eu estou deixando, já que nós estamos aqui numa situação livre, eu estou deixando a imaginação à solta. Mas, de qualquer maneira, nós poderíamos almejar um passo à frente em matéria de vida social, de vida humana, né, de vida afetiva. Poderíamos almejar um passo à frente. Não uma volta ao passado, nem o diferente pelo diferente. A ideia, agora vai ser tudo diferente. Não vai ser tudo diferente. Não basta ser diferente. Tem que ser mais adequado a um crescimento humano. E nós só podemos saber o que é adequado ao crescimento humano se refletirmos um pouco sobre o sistema de faltas, o sistema de necessidades, o sistema de carências. Porque senão nós vamos acabar oferecendo bens que não são bens de valor, porque absolutamente não satisfazem carência nenhuma. Podem satisfazer as necessidades econômicas, interesses com a
econômicos. Então, nós podemos começar a almejar uma série de bens que são só do interesse econômico, porque, na realidade, eles não suprem necessidade nenhuma. Uhum. Pelo menos pouquíssimo. Suprem pouquíssimo necessidade. E aí começamos a fazer um esforço enorme para oferecer à humanidade aquilo que vai satisfazê-la muito parcialmente, muito limitadamente. Por quê? Porque aqueles bens não eram realmente os bens que realmente se estava necessitado. Uhum. Então, minha ideia no momento é promover uma reflexão sobre o sistema de necessidades, o Uhum. sistema de faltas, o sistema de carências. Uhum. Não sei se você... Professora, eu penso como a senhora. Eu acho que em muito pouco tempo, talvez nos últimos 10, 15 anos, a mídia, uma vez Steve Jobs foi perguntado a ele se ele não ia fazer uma pesquisa de aceitação do novo iPhone. Ele falou, não precisa, porque as pessoas não sabem o que elas querem até nós apresentarmos. Com isso, ele mostra a força de quê? A força da mídia, a força do marketing. Então, nós passamos uma época muito grande achando que consumir supria uma carência, que não supria carência nenhuma. E quanto mais a pessoa comprava, mais ela precisava trabalhar para comprar. Então, ela entrava num giro que eu nomeei de cultura do eu mereço. Eu não preciso dessa calça, mas eu estou trabalhando tanto que eu mereço. E aí, ela ia comprando. Então, a pessoa se sentia bem pelo que ela tinha, né? Pelo que ela podia portar, o cartão de crédito que ela puxava da carteira, o carro que ela para no estacionamento. Depois sai-se disso e entra-se numa outra referência, que qual é ela? A visibilidade. Né? Com o desenvolvimento das redes sociais, quem é invisível, né, não tem valor nenhum. E o Bauman fala disso muito bem. Então, eu penso, professora, que esse momento que nós estamos vivendo, essa questão da higiene, essa questão de que as pessoas estão se alimentando melhor, porque estão em casa. Hoje, eu ouvi um paciente que eu fiz consultório, né, falou a seguinte frase para mim: se o meu casamento está sobrevivendo à quarentena, ele sobrevive a qualquer coisa, porque é a primeira vez que nós passamos o tempo inteiro juntos e estamos nos dando bem, porque eu estou mais flexível, a minha esposa está mais flexível, eu tenho... Esses dias eu pensei, ele falou, eu falava para ela, não, estou te ajudando. Não, não estou ajudando, porque a casa é minha também. Então, eu estou fazendo por nós. Eu acho isso, professora, é essa a minha maior esperança, minha maior... Não vou dizer esperança, porque Sponville diz que esperança, quando a gente está com esperança, a gente não age, né? A gente espera. Mas eu, com as lives, com tudo isso, eu tento fazer com que as pessoas, na realidade, reflitam sobre elas. É Né? importante, os seus lives estão muito importantes por isso, você está promovendo a reflexão. Ai, Acho professora, importante. assim, eu espero, sabe, para que as pessoas possam problematizar a sua existência, saber o que querem da vida e não continuar como uma massa amorfa, que a mídia é que dá o formato, né, professora? A mídia não Exatamente. perde tempo, né? Eu acho que nós estamos num momento assim de crise, no sentido correto da palavra mesmo, de indecisão. Nós Aham. podemos, a partir daqui, promover uma simples acomodação Uhum. e ficarmos nisso achando que essa situação é anormal e vamos ficar assim mesmo e pronto. Podemos também tentar o diferente apenas pelo diferente, vamos fazer tudo diferente, mas às vezes esse diferente é feito de uma maneira irrefletida. Podemos tentar uma volta ao passado que também não corresponde, ou podemos tentar realmente, que é a minha grande esperança, um aprimoramento humano no sentido de buscar aquilo que realmente vai satisfazer as necessidades em todas as instâncias do ser humano Uhum. e da sociedade humana e do país, enfim. Uhum.
enfim, podemos alargar isso sempre. Aquilo que realmente possa corresponder. E só podemos chegar a isso, aí você concordo plenamente com você, através de uma educação no sentido de uma reflexão sobre valores. Uhum. Eu Uhum. entendo educação exatamente como um processo de reconhecimento do valor, do que Uhum. realmente vale, do que aquilo que não vale. Uhum. Depois de uma promoção, de uma busca daquilo que vale, Uhum. né? E de uma implantação, uma instauração. Também não adianta só buscar e ficar por isso mesmo. Eu Uhum. concordo com você que é preciso uma ação, uma instauração do que vale. E, Aham. finalmente, uma hierarquização dos valores de maneira adequada a que o ser humano possa se tornar melhor, mais Aham. realizado nos seus dois planos, né? Humano, num plano de pessoa, num plano de personalidade, enfim, mas que ele possa se realizar. Se nós conseguirmos isso, nesse sentido de educação, esse sentido de educação não é dado só pela escola, esse Uhum. sentido de educação é dado pela família, é dado pela sociedade em geral, é dado pela mídia, é dado pela igreja, é dado por todas as instâncias sociais. É Aham. uma opção de busca do valor, como aquilo que corresponde realmente à necessidade, Uhum. e vai suprir. Nós só podemos chegar a buscar o valor conhecendo quais são as reais necessidades. Isso vai em todos os níveis, porque até no estabelecimento de currículos. Uhum. Você chega no plano escolar, até no estabelecimento de currículos. Nós só podemos saber qual é o currículo ideal se nós procurarmos saber quais são as necessidades reais da criança, do adolescente, do jovem naquele momento. Uhum. E aí nós vamos buscar adequar o currículo a essas necessidades. Então, esse processo de educação entendido nessa maneira, a meu ver, enfim, eu estou dando meus palpites pessoais, não estou dizendo Sim, que tem professora. assim, meus palpites, mas eu acho que ele é muito amplo, porque ele começa a ser promovido na família, é a mãe de família, é o pai ali que começa a mostrar o que vale e o que não vale. Uhum. Quando mostram o que vale e o que não vale. E depois ele vai se alargando para todos os âmbitos da sociedade, e seria maravilhoso que aqueles que respondem pelos meios de comunicação social procurassem refletir um pouco sobre este aspecto Uhum. e buscar um pouquinho conhecer aquilo que corresponde às reais necessidades do povo. Porque aí Aham. sim é uma maravilha, porque com o poder que tem, com a força de convencimento que tem, faria uma ação maravilhosa. É tudo que se Certamente. anseia. E aí sim nós chegaríamos a um novo normal com uma nova hierarquia de E de valores valores. mais Aham. adequada. Esse daí é Aham. meu palpite. Eu sou muito palpiteira, né? Desculpe. A senhora diz mais adequada. Eu chamo, nada, eu chamo, professora, de uma nova hierarquia não mais adequada, mais saudável. Né? Sim, Porque, pois é. porque o que nós somos carentes do quê? Nós somos carentes daquilo que o outro diz que nós devemos ser. Isso é uma realidade. Como as pessoas, quando elas têm Sim, essa coisa de comprar, para ela se sim, sentir, ela compra. Então, é o outro quem me diz que eu preciso comprar a mídia. Mas eu quero, eu preciso. Né? é. O que, que hoje, para mim, é carência, de fato, né? Nessa hierarquização? O que está no topo dela? Então, na realidade, professora, eu tenho assim uma expectativa e do meu jeito, da minha forma, eu faço os meus movimentos para que as pessoas é, entendam, entendam solidariedade, caridade, dignidade do outro, autonomia, porque eu acho que são conceitos assim extremamente importantes, que as pessoas possam de fato exercer a cidadania, que as pessoas de fato elas busquem algum tipo de contentamento
no que elas fazem por elas e pelos outros, né? Não o outro, aquele que está próximo de mim, né? Porque Mas Kant temos que diz, promover aí o autoconhecimento. É o exatamente. autoconhecimento, e não um conhecimento vindo de fora, mas promover um autoconhecimento que estimule, né, uma dignidade da pessoa humana, enfim, um autoconceito positivo de cada um. Aham, exatamente. Professor, Kant diz, né? Fácil ser bom com quem se gosta, né? Aí a gente sabe fazer o bem. E a outra coisa, professora, que eu acho a filosofia muito linda. É, Schopenhauer diz que ninguém deve tentar se transformar naquilo que não é, porque não vai conseguir. Só que para a gente não tentar se transformar naquilo que nós não somos, nós temos que saber quem somos, né? Para poder Exatamente. seguir o que ele diz e desenvolvermos as nossas potencialidades. E eu acho que uma reflexão sobre, né, nós refletirmos sobre as nossas carências, eu acho que é um começo assim bastante Estimulante. benéfico. Exatamente. É, Exatamente. que essa, Professora, sim, pode falar. Pode falar, né, professora. eu acho que essa ideia de promoção do autoconhecimento é o primeiro Aham, passo, né, para uma autoestima, para a pessoa se respeitar e procurar, então, respeitar o outro também, no aham, sentido de procurar por si mesma essa independência, esse aprimoramento, essa autonomia, em vez de ficar aham, tão passiva, repetindo apenas aquilo que está na moda, aquilo que todo mundo diz, aquilo que está no momento, aquilo que é a convenção do momento, né? aham. Sempre o que eu falo também, professora, é que as pessoas procurem informações em fontes seguras, né? Nós Sim. temos fontes seguras. Então, ficar pegando informações no Google, ficar pegando informações nessas TVs abertas, enfim, não nos leva a muita coisa. Nós precisamos procurar nas fontes, e há fontes seguras, né, para nós nos Difícil conhecê-lo, né? informarmos. Sobre essa questão dessa pandemia no momento, está dificílimo, porque há tantas informações e tão variadas e tão, às vezes, controversas, que dificilmente se sabe a quantas andamos na realidade com nessa situação dessa infecção aí, dessa pandemia. É, exatamente. Isso acontece, professora, e acontece muito. Mas, professora, eu não perco o meu otimismo. Eu acho que as pessoas, pelo menos no movimento que eu faço, eu digo assim, né? A senhora vê, não sei se a senhora viu na live passada, uma pessoa falou para mim que eu era de utilidade pública. Eu vi, gostei, aprovei. Eu vi e aprovei. Você era um bem de Aí, utilidade pública, eu é, gostei muito. Você é uma então, educadora nata, assim, você está sempre com essa preocupação. estou sim, De, professora. Não é o que eu falo nas minhas lives, não de tentar fazer o outro como mero depositário de um conhecimento que eu acho que eu tenho. Não, não é isso. É levar as pessoas à reflexão, a descentralizar elas das falsas certezas, para que elas possam refletir. Eu acho que o caminho, professora, para um novo normal pós-pandemia é a capacidade de reflexão, é a capacidade de ações críticas, que nós possamos nos posicionar no mundo de forma que possamos contribuir para o aprimoramento do ser humano, né? Da pessoa humana, de cada um de nós e de todos, seria uma glória, né, professora? seria, nesse sentido, temos que ter esperança mesmo que vamos chegar a uma situação melhor, Aham, né? Que é. a humanidade vai melhorar a partir daí. Melhorar e não apenas se acomodar, mas que realmente vai haver um progresso, não um Aham, progresso no sentido material apenas, aham, mas, né, um progresso no sentido humano, aham. porque mesmo Eu só o concordo. progresso científico também não me satisfaz, não. Uhum, Eu quero, com esse rótulo de que é ciência, tudo se resolve, eu também tenho um pouco de medo, no uhum. sentido humano, que realmente haja um progresso no sentido humano. Eu É, tenho grande esperança também que se caminhe para isso. é, Daí, porque eu sou bem freudiana, né, professora?
E o Freud tinha dito, né, que a humanidade ia chegar numa tecnologia de ponta muito avançada, mas como ser humano ele estaria muito distante de uma evolução enquanto ser humano. E é isso que a gente tem testemunhado, né? Eu acho que nós não alcançamos o ponto máximo de evolução, de aprimoramento, e eu penso que essa pandemia, apesar de todas as restrições e todas as preocupações que a pandemia nos causa, eu acho que nós poderíamos aproveitar para sermos mais reflexivos, para olharmos para o outro, né? Não com um olhar, como diz Peter Singer, né? No livro Ética Prática, não é olhar o outro como um bem de consumo, ou como diz Bauman, né? Nós aprendemos tanto a consumir que nós consumimos também o outro e somos consumidos pelo outro, e quando achamos que perdeu a validade, a gente dispensa. Não é isso, né? É que as relações humanas elas possam ser, de fato, relações com vínculos onde um respeite a dignidade, a autonomia do outro, entenda o outro e veja como uma pessoa humana, né? Mas que as ações a serem feitas agora sejam feitas com esse objetivo. Aham, concordo. Retomando a sua fala de que é preciso agir e não Aham, apenas ter intenções, que as ações levem a esse objetivo de um aham. aprimoramento humano e não apenas de suprir necessidades materiais. Eu acho que a função das suas lives é essa, exatamente. Obrigada. Professora, é que o Instagram vai derrubar a gente, ele derruba, né? Faltam 2 minutos. Eu gostaria de agradecer publicamente a senhora. Eu fui Não, eu que aluna da agradeço o professora convite. Vera, e eu acho, professora, eu tenho certeza que eu consegui me aprimorar com as suas aulas, com tudo que a senhora ensinou. Eu sou muito agradecida, a senhora não imagina o quanto. E Não, que é agora, isso. Eu que agradeço imensamente o seu convite e dou os parabéns pelas suas lives que estão sendo de grande utilidade pública, sem dúvida. obrigada, professora. E gostaria também de agradecer à professora Cíntia, Sim. que está nos assistindo, e que agora ela é minha nova orientadora, professora. Então, muito boas mãos. Ela está me orientando também, eu sei que ela É, é muito boas mãos. professora, um prazer, uma honra, muitíssimo obrigado. Agradeço assim, muito a senhora, mas muito, 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 muito mesmo. E continuamos nos falando. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa amizade continua, isso é que é importante. Continua. Professora, uma boa noite a Obrigada. todos e muitíssimo obrigada. Obrigada a você, viu? Tchau, professora. Um Até beijo. logo. Beijo.